10 horas e 59 minutos. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal Cruzeiro do Sul. Nós falamos ao vivo aqui da Zona Norte de Sorocaba, mais precisamente do aeroporto de Sorocaba, mais precisamente ainda do Aeroclube de Sorocaba. Por que tanta precisão? Porque hoje é o dia do aviador, uma profissão que exige muita precisão. Nós vamos, a partir de agora, contar um pouco das histórias aqui do Aeroclube de Sorocaba e também um pouco da história de pessoas importantes que passaram aqui pelo Aeroclube de Sorocaba e ajudaram a aviação do Brasil de alguma forma. Lembrando que essa data, 23 de outubro, ela é comemorada todo ano, o Dia do Aviador, em virtude aí do primeiro voo, realizado pelo Santos Dumont, o Alberto Santos Dumont, em solo francês. Ele que é brasileiro, que foi brasileiro, realizou o primeiro voo, e a partir dessa data, em 23 de outubro de 1906, isso quando foi realizado esse primeiro voo, e a partir de então, comemoramos aí o Dia do Aviador, no dia 23 de outubro, a partir de uma lei federal da década de 30. Que vai contar um pouco da história para a gente aqui do Aeroclube de Sorocaba, que tem tudo a ver com a aviação e com o aviador. São várias pessoas, celebridades aqui do Aeroclube de Sorocaba, que tem muitas histórias para contar. Uma dessas pessoas é o Telmo Cardoso, ele que foi presidente do Aeroclube de Sorocaba na década de 90, teve vital participação no Aeroclube de Sorocaba, incluindo a tentativa aí de regularização de áreas que pertencem ao município e que não estão regularizadas e sendo usadas pelo Aeroclube. Não é isso, Telmo? Prazer em recebê-lo aqui nessa transmissão. Aliás, antes de iniciar com o Telmo, a gente lembra você que teremos uma nova transmissão ao vivo a partir das 15 horas para falar com o promotor Jorge Alberto Marum, ele que tem uma ação civil pública com relação aqui ao Aeroclube de Sorocaba. Então, não percam essa entrevista às 15 horas. Telmo Cardoso, mais uma vez, obrigado pela presença. Lembrando que você foi presidente do Aeroclube de Sorocaba, é piloto, tem toda uma história aí com a aviação, Qual que é a importância, na sua opinião, Telmo, do Aeroclube de Sorocaba para a aviação, para a cidade, para a aviação do Brasil de forma geral? Ok, primeiro bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu fui presidente do Aeroclube há um quarto de século, há 25 anos, mas continuo com a minha paixão pelo Aeroclube. Hoje é um dia especial porque se comemora o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira. No Brasil, se reconhece Santos Dumont como o pai da aviação. Na verdade, foram vários que trabalharam para a invenção do avião e para a invenção da aviação. Não só o Santos Dumont, como também os irmãos Wright nos Estados Unidos, como Blériot, como Clement Ader, como Samuel Langley. São pessoas que trabalharam nesse início do século desenvolvendo tudo da aviação. O grande mérito do Santos Dumont é que ele não tinha o interesse legítimo, porém um pouco condenável, dos americanos em ganhar dinheiro com a coisa. Ele entregava tudo que ele aprendia e que ele desenvolvia, ele entregava à comunidade. Ele nunca escondeu os voos dele, nem os defeitos dos voos, e com isso ele auxiliou e muito o desenvolvimento do avião e da aviação. Para mim e para os brasileiros, ele é efetivamente o inventor do avião e o pai da aviação. Dito isso, eu digo que nós temos isso para comemorar como brasileiros, e como sorocabanos nós temos pouco a comemorar com relação ao Aeroclube de Sorocaba. O Aeroclube de Sorocaba foi fundado em 42 e com apoio do jornal Cruzeiro do Sul, cujo editor-chefe à época, Jurandir Badilha Rocha, ajudou muito com campanhas. O empresariado sorocabano, aliado ao capitão da campanha De Asas ao Brasil, campanha nacional da aviação, que era o jornalista Assis Chateaubriand, conseguiram fundar 400 aeroclubes e colocar 700 aviões para voar. Não é possível que hoje, com tudo que já se avançou, com tecnologia, com desenvolvimento do mercado financeiro, das empresas, e com a pujança que nós temos dentro desse aeroporto, nós não consigamos recuperar o Aeroclube de Sorocaba. Telmo, o Aeroclube de Sorocaba tem uma importância enorme para a aviação brasileira, foram centenas de pilotos formados aqui, incluindo aí, você pode até citar algumas personalidades aqui, e teve também instrutores importantíssimos aqui, que passaram pelo Aeroclube de Sorocaba. Agora, os pilotos que você lembra, a gente tem muitos para citar aqui, mas o Querubim Rosa é uma
personalidade extremamente importante para a história, né? Isso. O Querubim Rosa Filho, que é sorocabano, foi o brevetado número 22 aqui no Aeroclube de Sorocaba. Aliás, tem uma coisa muito interessante. Ele fez o curso de piloto privado com uma bolsa de estudos da Prefeitura de Sorocaba. A Prefeitura de Sorocaba e o Aeroclube andaram sempre juntos, desde a doação desta área pela família Schleifer, o seu Federico Adolfo Schleifer e a dona Elza. Desde essa época, a Prefeitura e o Aeroclube se confundiam. Ultimamente, realmente, eles estão fazendo uma certa confusão. Uma delas é ceder para a Polícia Militar aquela área ali onde era o restaurante do Aeroclube e era a sede do Aeroclube. Aquele restaurante, aqueles banheiros que estão lá, aquela área administrativa, serviu de apoio para receber aqui políticos, candidatos a cargos eletivos, autoridades de todo tipo, porque o aeroporto não tinha um restaurante e uma área para receber. Como até hoje, efetivamente, não tem. Tem lá a estação de passageiros, mas não tem um restaurante. Eu, sendo grosso, que é parte do meu feitio, posso dizer que como banheiro nós servimos para muita gente. Então a gente deve servir também como uma escola de pilotagem, uma entidade que promove o conhecimento, a tecnologia, o aerodesporto. Aeroclube não é um lugar para riquinho voar, como alguns pensam, alguns invejosos pensam. Aeroclube é primeiro uma escola de pilotagem, um lugar para desenvolver o aeromodelismo, a aviação aerodesportiva. Ninguém começa voando em grandes jatos, começa voando nesses pau e bola aqui, nesses paulistinhas. Aliás, os melhores pilotos começam nisso. Como nós temos hoje aqui, vários deles, que hoje voam máquinas de última geração, mas começaram naquelas lá. Ô, Thelmo, tem uma outra personalidade aqui, que é o Celestino Tedesco, né? Inclusive que ele foi brevetado com mais de 70 anos, não é isso? Isso, e voou muitas horas, voava no seu Bonanza, vamos chamar de primeiro táxi aéreo, podem me corrigir, mas primeiro táxi aéreo aqui de Sorocaba, ele voou muito. Tem muita gente que se formou aqui nesse aeroclube. O tenente brigadeiro Querubim Rosa Filho, ele chegou a presidente do Supremo Tribunal Militar. E ele teve uma carreira brilhante na aeronáutica, evidentemente. Foi treinador, inclusive, das forças sul-americanas no Panamá, em aviões caça. Tem muita gente que está hoje na aviação comercial que brevetou aqui. O Aeroclube, você disse centenas, corrigindo, milhares. São mais de 2.000 pilotos que foram formados aqui. Piloto privado, piloto comercial, piloto por instrumentos, instrutores de voo, pilotos de multimotores. O Aeroclube teve o seu auge aqui, no seu auge aqui, formava 100 ou um pouco mais de 100 pilotos por ano. E eu posso garantir que na nossa gestão, não desmerecendo gestões anteriores, ao contrário, o que a gente fez foi aperfeiçoar o esforço daqueles que nos antecederam, mas tentando imprimir uma visão de empresa para o Aeroclube. Porque para muita gente interessava voar de graça, receber subsídio do ex-Ministério da Aeronáutica, da Prefeitura, de A, de B e de C. Não. O Aeroclube, nós tentamos que ele tivesse uma visão mais empresarial, uma gestão mais empresarial e voasse com as próprias asas, não dependesse dos outros. Infelizmente, depois de alguns percalços, o Aeroclube hoje está numa situação pré-falimentar. Eu apelo aqui para a sociedade em geral, para os empresários, para as autoridades, porque está sobrando gente para atrapalhar e faltando gente para ajudar. Vamos levantar esse Aeroclube. Bom, para finalizar com o Thelmo, nós temos um momento do Aeroclube, com a gestão dele, que foi quando o Aeroclube teve mais aeronaves, é isso, Thelmo? Tinha bastante aeronave, foi adquirido várias aeronaves nessa gestão, né? Foi um dos, não foi na nossa gestão, auxiliado por muita gente da própria diretoria e pelos sócios, por ex-diretores, ex-presidentes. Nós tivemos um sucesso a gente tinha aqui 16 aviões em operação e chegou a voar 1.000 horas por mês, voava mais que a Academia da Força Aérea de Pirassununga. Mas, na média, seriam 600 horas mês e 12 aviões voando. Era uma frota respeitável. Era o terceiro aeroclube do Brasil em número de aeronaves e número de horas voadas. Só perdia para o Rio Grande do Sul, Belém Novo, e para o Aeroclube de São Paulo. Agradeço aqui ao Thelmo Cardoso, essa importância toda para o Aeroclube de Sorocaba, a gestão dele lá na década de 90. Falando um pouco do Santos Dumont, ele tem uma história bastante íntima com Sorocaba, né? Aqui na cidade, ele registrou em 7 de setembro de 1931, seu testamento, e continua lá no cartório de Sorocaba, num dos cartórios aqui da cidade, o testamento do Alberto Santos Dumont. Mais uma vez, obrigado, Thelmo. Chamar aqui o Jackson Moreira, que também foi presidente do Aeroclube de Sorocaba.
começou com 17 anos, aqui vem um pouquinho mais para cá. Isso, com 17 anos, né, Jackson? Você começou aqui no Aeroclube de Sorocaba lá em 1959, né? 1959 eu me liguei ao Aeroclube como associado e nos próximos anos continuei como associado e após aluno. Me brevetei e continuei militando a escola até 1990, por aí. Tivemos uma época muito boa, o Aeroclube formou milhares de profissionais, de pilotos da área de turismo e hoje nós estamos aqui sofrendo com essa dificuldade criada pelo poder público municipal. Nós gostaríamos de ter o apoio tanto da população, como estamos tendo do Jornal Cruzeiro, que tem nos ajudado bastante, e algumas autoridades mais, para que possamos retornar ao funcionamento do Aeroclube. Bom, aproveitar enquanto o Jackson ajeita aqui a máscara dele, tem uma história da família, uma coisa de gerações dentro da família do Jackson. Jackson, seu pai era aviador, você é aviador e seus filhos também são aviadores, né? Essa paixão aí pela aviação, como é que você enxerga isso, esse intimismo da família toda com a aviação? Realmente, o meu pai voou de 1943 até 1946, aproximado. Depois deixou a aviação por razões financeiras, etc. Mas a paixão continuou. Então eu iniciei segundo com esse trabalho. Depois eu tenho mais 2 filhos que também se brevetaram, todos nós se brevetamos aqui nessa escola. Um dos filhos seguiu a carreira profissional, comandante master na aviação, e outro filho somente piloto como eu, piloto civil de turismo. Tá certo, agradeço aqui o Jackson Moreira. Lembrando a vocês que nós estamos ao vivo aqui do Aeroclube de Sorocaba, estamos falando aí com aviadores, contando um pouco de histórias. Hoje é o dia do aviador e por isso essa homenagem aqui do Jornal Cruzeiro do Sul a todos os aviadores. O barulho é aqui dos aviões que frequentemente estão taxiando aqui no aeroporto de Sorocaba. A gente fez uma série de reportagens, inclusive recentemente, falando do potencial do aeroporto de Sorocaba. No dia, inclusive, que nós estávamos aqui, mais de 300 aeronaves, ou aproximadamente 300 aeronaves estavam angaradas aqui no aeroporto de Sorocaba. Então, o barulho que vocês ouvem aí ao fundo é disso. São aviões que estão fazendo testes, às vezes testes de turbina, o barulho é um pouco maior, inclusive. Mais uma vez, Jackson, obrigado a você. Eu chamo aqui... Eu que agradeço. Eu agradeço o Jornal Cruzeiro do Sul, agradeço a colaboração de todos vocês e temos certeza que com a ajuda de todos os sorocabanos, as empresas, estaremos recuperando essa escola, essa tradição sorocabana, inclusive de uma cidade educadora. Tá certo. Muito obrigado. Agradeço aqui mais uma vez o Jackson Moreira. Chama aqui ele, que ele falou da questão aí do Frederico Schleifer, ele que doou toda essa área. Aqui tem uma pessoa que é da família do Frederico Schleifer, é o neto dele. Vou chamar rapidamente aqui, só para dar uma fala com a gente. É o Roberto Schleifer. Ô Roberto, queria que você falasse um pouquinho da importância dos seus avós, né? Eles que viabilizaram o aeroporto de Sorocaba lá na década de 40 e o aeroporto se tornou essa potência que é hoje o maior aeroporto de manutenção de aeronaves da América Latina. Roberto, como é que você sente a emoção de você fazer parte dessa história toda, a origem do aeroporto de Sorocaba por parte aí da doação dos seus avós? Sim, é bastante gratificante pelo legado que ele deixou e, inclusive, nós da família, eu tive um irmão aqui que foi diretor técnico, instrutor, o meu filho hoje é piloto da Azul, comandante, então é muito gratificante. E ele queria
queria dar uma colaboração, já que precisava, na época, ele incentivou muito a aviação que estavam procurando um lugar, então ele doou aqui muitos hectares aqui. E por isso essa história, né, gloriosa do aeroporto de Sorocaba. Exatamente, que culminou do jeito que está hoje. A gente vai ainda conseguir levantar novamente esse aeroclube aqui. Tá certo, agradeço aqui o Roberto Schleifer. Roberto, muito obrigado. Então, lembrando novamente a você que está nos acompanhando, nós falamos ao vivo do Aeroclube de Sorocaba, dentro aqui do aeroporto da cidade, que é das referências de aeroportos, né, principalmente de manutenção de aeronaves no Brasil e na América Latina. Vou chamar rapidamente aqui o professor Geraldo Almeida. Professor Geraldo Almeida, economista, ele que tem uma participação importante, inclusive neste momento do Aeroclube, participou com a gente na série de reportagens e deu aí várias dicas, falou da questão do desenvolvimento, vai falar novamente com a gente aqui. Professor Geraldo, mais uma vez economista, foi secretário municipal. Dia do Aviador, essa questão da aviação importantíssima para Sorocaba. Professor Geraldo, muito obrigado pela participação aqui. Eu sei que o senhor tem muitos compromissos, mas você deu um tempo para estar com a gente aqui. Como é que o senhor avalia o momento de Sorocaba na aviação, os aviadores, com essa importância toda dentro desse contexto? Acho que é importante Sorocaba pensar e valorizar essa indústria que ela tem em Sorocaba. Você olha esse aeroporto, você olha essas empresas de manutenção, você tem uma Embraer, uma Conal, empresas de grande porte, com mão de obra formada em Sorocaba. É preciso que Sorocaba olhe com carinho isso, trabalhem junto, para que Sorocaba realmente volte a brilhar como cidade nessa área. Nós não podemos perder as oportunidades que a cidade tem. Uma delas é essa, é aviação, é formar piloto, é formar mecânicos de aviação, é crescer essa indústria, melhorar esse entorno, para que cada vez mais tenhamos orgulho. Uma história que vem de anos de 40, 42, talvez até um pouco antes. Você não pode deixar morrer. Você tem que ajudar, tem que fomentar. Sorocaba merece, o sorocabano merece isso. Eu acho que nós temos que valorizar o que nós temos, não valorizar o do outro. E Sorocaba tem isso, tem que trabalhar. O Cruzeiro tem ajudado bastante nessa história, nessa série de reportagens, tem sido elogiada por todos os que têm lido. Acho que muitos estão conhecendo uma Sorocaba desconhecida, inclusive isso era desconhecido de muitos sorocabanos. Então, parabéns ao Cruzeiro por tudo isso. E talvez desperte ao jovem também as oportunidades que ele tem de emprego, as oportunidades que ele tem para iniciar uma carreira nova, principalmente nesse mundo novo aí que nós estamos vivendo. Geraldo, o Aeroclube, inclusive para a economia da cidade, que trazia gente de todo o Brasil, né, para fazer as aulas aqui, é importante essa volta das aulas aqui para a economia da cidade também, né? Para o nome da cidade, evidentemente, mas também para a economia da cidade. É para a economia da cidade, está trazendo pessoas para gastar, vão ficar em Sorocaba, vão deixar o seu dinheiro em Sorocaba, vão pagar pessoas em Sorocaba que estão trabalhando, gerando emprego, falando da nossa cidade, mostrando a capacidade que Sorocaba tem, tanto de formar pessoas como também mão de obra qualificada para isso. Ser um centro de referência, nós já fomos referência, nós precisamos retomar isso daí. Sorocaba precisa retomar esse orgulho de ser sorocabano e esse orgulho de mostrar para o Brasil que Sorocaba consegue ser uma cidade que forma pessoas em todas as áreas. E de aviação tem grandes exemplos, como foi citado aqui, formados aqui. Então temos que valorizar isso cada vez mais. E a gente recebe com relação às pessoas que se formam aqui no aeroporto, não só que se formaram aqui na escola do Aeroclube de Sorocaba, mas também os pilotos que vêm aqui para manutenção de aeronaves e que fomentam a economia da cidade, né, Geraldo? Você tem toda essa questão do fomento, as pessoas vêm, eles precisam de restaurante, precisam de hotel, precisam ser bem recebidos, o bem receber e o bem servir. Acho que você pode receber bem, mas está servindo mal, então nós temos que realmente ter toda uma infraestrutura aqui, que falta, realmente está faltando isso. Recebemos pessoas aqui em Sorocaba que têm aeronaves fantásticas e elas precisam de todo esse apoio. Precisa criar esse ecossistema e o Aeroclube é a ponta de tudo isso. Quando você tem um Aeroclube forte, que leva o nome da cidade, cada vez mais a cidade vai ganhar. Então acho que como sorocabanos nós temos que ajudar cada vez mais aqui, levantar o Aeroclube e cada vez mais tenhamos orgulho de que ele pertence a Sorocaba. Ele pertence a todos nós sorocabanos. Então essa sensação de pertencimento,
do Aeroclube tem que voltar. Ele é nosso, ele é de Sorocaba, é do sorocabano. Ele é meu, é seu, é de você, é de todos que estão aqui. E cada vez que você trata mal, você está tratando nós. Tá certo. Professor Geraldo, mais uma vez, professor, economista, ex-secretário municipal e um entusiasta aqui da aviação de Sorocaba, importantíssimo aqui para o contexto, principalmente nesse momento da cidade. Mais uma vez, obrigado, Geraldo. Obrigado a você e parabéns pelo seu trabalho, sua série de reportagens aí. Agradeço o Geraldo, economista. Lembrando que a gente tem algumas pessoas aqui que elas não estão na nossa transmissão, mas elas estão aqui presentes no Aeroclube de Sorocaba. Uma dessas pessoas é o Walter Santos, ele que é empresário, que também é um entusiasta da área e que ajuda a fomentar aqui a economia da cidade. Também está aqui o comandante Vetorazo, ele que é formado aqui no Aeroclube de Sorocaba. Tem uma história fantástica dentro da aviação, incluindo 27 anos de Varig, viajando para várias partes do mundo, levando o nome de Sorocaba aí por meio da sua formação. Para encerrar a nossa transmissão, vou falar aqui com o Milton Andreoli, ele que é o atual presidente do Aeroclube de Sorocaba, que está no momento aí tentando fazer com que o Aeroclube de Sorocaba volte a navegar naquele céu de brigadeiro que já teve aí em décadas passadas. Ele é o atual presidente, é delegado, né? E tem contribuído bastante, inclusive no mês que vem há uma eleição aqui, terá uma nova diretoria, mas eu chamo aqui o Milton Andreoli para falar com a gente sobre o atual momento do Aeroclube de Sorocaba, as perspectivas. Milton, mais uma vez, obrigado por ceder esse espaço para a gente falar aqui no Dia do Aviador, a importância desse profissional e para falar também sobre o Aeroclube de Sorocaba, o futuro do Aeroclube, que já formou, como disse o Telmo Cardoso, milhares de pilotos. Quais são as perspectivas aí para o Aeroclube de Sorocaba nos próximos, eu diria até nos próximos meses já? Sim, assumi o Aeroclube num momento difícil, né? Infelizmente num momento em que nós fomos despejados aqui da área, fomos jogados de lado, de canto, e infelizmente a prefeitura ela simplesmente ignora a nossa presença na cidade como se fôssemos nada aqui na cidade, tá? No entanto, como vocês viram, né, temos muita história, temos um passado brilhante, como foi dito aí pelos ex-presidentes anteriores, né? E estamos lutando hoje para se manter vivo, né? Porque infelizmente uma instituição que não está em atividade continua tendo as cobranças, as dívidas, as dificuldades, né? E estamos com dificuldade e estamos esperançosos também na justiça agora, em que foi proposta uma ação civil pública em favor do Aeroclube, para que a justiça reconheça a nossa importância, a importância do Aeroclube para a cidade, né? E declare que nós temos vez aqui, né? Então as perspectivas hoje do Aeroclube seria como? Temos que reativar a escola, que devido a esse problema com a prefeitura, a ANAC suspendeu os nossos cursos, né? Precisamos nos reerguer aí como instituição, como escola, para tentar voltar a dar orgulho para a cidade de Sorocaba. Agora, as possibilidades, como é que você enxerga? Você acha, o Milton, que o momento realmente de renascimento do Aeroclube? Isso pode demorar um tempo? Aliás, queria que você fizesse um convite também para que as pessoas se associem, voltem a frequentar, voltem a ser sócios do Aeroclube. Sim, o Aeroclube de Sorocaba, ele é um ícone da cidade para todos aqueles que gostam de aviação, né? E aproveito essa oportunidade para convidar aqueles que gostam de aviação para frequentarem aqui o Aeroclube, se juntar com a gente, né? Porque, infelizmente, pela impressão que se tem hoje, o Aeroclube acabou, né? Mas o Aeroclube não, o Aeroclube ainda está vivo, o Aeroclube está em atividade, nós temos ainda algumas atividades aqui,
tá? Mas por conta de tudo que aconteceu, não conseguimos ainda ensinar mais como estamos ensinando, né? Então fica aí o convite feito para aqueles que adoram aviação de comparecer aqui e se juntar com a gente. Aproveitando a presença do Andreoli, para a gente finalizar aqui rapidamente, a gente falou do Tedesco, falamos do Querubim, queria que falasse um pouquinho do Bertelli, ele que teve também uma participação, Alberto Bertelli, um dos maiores pilotos acrobatas da história do Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho dele, Andreoli. Sim, como vocês sabem, né, o Bertelli foi um precursor aqui no Aeroclube de Sorocaba e tudo aqui se baseia no que ele foi aqui, né? Nós temos ainda vivos aqui alguns parentes do Bertelli que inclusive se ofereceram para falar aqui com vocês, mas acho que o Bertelli é uma pessoa ímpar que só nos honrou aqui como um aviador que ele foi e continua na memória de todos. Tá certo, agradeço aqui o Milton Andreoli pela participação, né, pela paciência aqui, ele que cedeu inclusive o espaço para a gente aqui no Aeroclube de Sorocaba, e a gente pôde fazer essa homenagem aí para o Dia do Aviador. Queria registrar aqui também a presença do Alex Rondelli, ele que também é um entusiasta aqui da aviação. Também o Francisco de Moura Pereira, ele que é um dos formados aqui do Aeroclube de Sorocaba e que também, inclusive, tem uma participação fenomenal na aviação, foi piloto aviador, piloto da agricultura, né? E nosso agradecimento aqui também. Tem outras pessoas do Aeroclube aqui que eu não consigo lembrar de todo mundo. Agradeço a todos que estão presentes nessa transmissão. Para a gente finalizar, eu gostaria de convidar vocês a entrar no site do Jornal Cruzeiro do Sul. Lá tem uma reportagem do Dia do Aviador, que é o nosso intuito de estar aqui, né? E lá tem uma reportagem falando do Dia do Aviador, mostrando algumas histórias, incluindo a filha do prefeito Capitão Nascimento, que lá na década de 40 foi o político que deu toda essa autonomia e fez com que a cidade tivesse o aeroporto, de fato, naquela época, campo de aviação. Lembrando a vocês que às 15 horas tem uma entrevista com o promotor Jorge Alberto Marum, ele que vai falar também da questão do aeroporto de Sorocaba, do Aeroclube de Sorocaba, perdão, de uma ação civil pública que tramita e que pode aí, de repente, trazer benefícios para o Aeroclube, principalmente com relação ao tombamento do prédio, é toda uma questão delicada e que está sendo tratada agora pela Justiça. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Falei aqui do Aeroclube de Sorocaba, Jornal Cruzeiro do Sul, atual como a notícia.